Olá, meu amigo, meu irmão, tudo bem com você? O tema do nosso vídeo hoje é o espírito de Jezabel. Eu quero tirar sua dúvida sobre este assunto e creio que você será muito abençoado para a glória de Deus. Antes de entrarmos no assunto, quero agradecer a você que é inscrito no canal, que tem curtido, comentado, compartilhado, e pedir a você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, compartilhe, deixe o seu like, o seu comentário e quem sabe até o tema que você gostaria de ouvir aqui em nosso canal. Eu sou o pastor Jairo Oliveira e vamos ao tema de hoje. O que é e qual o significado bíblico do espírito de Jezabel? Algumas teorias cristãs definem o espírito de Jezabel ou Jezabel como um demônio que influencia alguém a ser dominador, manipulador e que promove idolatria e outros pecados. A Bíblia, porém, não afirma existir um espírito chamado espírito de Jezabel. Para entendermos bem sobre isto, precisamos primeiro conhecer o personagem. Quem era Jezabel? O nome Jezabel significa Baal é exaltado, Baal é marido ou onde está o príncipe. Lembrando que este último título, onde está o príncipe, era utilizado constantemente nos rituais dos cultos a Baal e os seus adeptos que ofereciam sacrifícios diante do altar de Baal, declaravam várias e várias vezes: onde está o príncipe? Este é o significado do nome Jezabel. Mas afinal, quem era Jezabel? Jezabel era uma princesa, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e que se casou com Acabe, rei de Israel. Jezabel tinha grande influência na vida do rei Acabe e por isso o convenceu a adorar a Baal e foi responsável por promover o culto aos deuses pagãos em Israel. Quando lemos o texto bíblico de 1 Reis, capítulo 21, versículos 25 e 26, nós passamos a conhecer melhor as atitudes do rei por causa da influência maligna da sua esposa, a rainha Jezabel. O texto diz assim: porém, ninguém fora como Acabe, que se vendera para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o incentivava e fez grandes abominações, seguindo os ídolos, conforme tudo o que fizera os amorreu, os quais o Senhor lançou fora da sua possessão de diante dos filhos de Israel. Vejam que por causa das más influências da sua esposa Jezabel, Acabe passa a fazer tudo aquilo que Deus condenava e que não era lícito ao povo chamado hebreu. A rainha Jezabel ficou muito conhecida por causa das suas crueldades e idolatria. Ela promoveu a adoração aos deuses falsos, inclusive a Baal, e tentou matar todos os profetas de Deus, todos os profetas de Adonai. No tempo do profeta Elias, ele foi perseguido por Jezabel e 7.000 profetas estavam escondidos, fugindo da fúria de Jezabel, pois ela não admitia que se ensinasse, que se falasse ou que se profetizasse em nome do verdadeiro Deus. Ela também obrigava Acabe a destruir todos os que estavam debaixo da sua autoridade, que não concordava com os seus erros ou adoravam aos deuses em que ela prestava culto. Por seguir a falsa autoridade de Jezabel como profetisa, Acabe cometeu várias atrocidades, porque ela era uma mulher sem escrúpulos. Segundo a história,
ela manipulava julgamentos e ordenava matar pessoas inocentes para conseguir os seus interesses. Você pode estar se perguntando: como atua o espírito de Jezabel no contexto igreja nos dias atuais? Quando nós lemos Apocalipse capítulo 2, versículos 20 e 21, nós encontramos a revelação de Jesus dada a João para a igreja de Tiátira. Jesus deu um aviso àquela igreja concernente a uma mulher que atuava no seio da igreja com o espírito de Jezabel. Certamente o nome daquela mulher não era Jezabel, porém ela era usada com o mesmo espírito em que Jezabel foi usada anteriormente para atuar no seio da igreja, enganar, iludir e destruir a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensinamento e os verdadeiros cristãos que lutavam para permanecer fiel à palavra de Deus e aos ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Ela era justamente parecida com a rainha Jezabel, esposa do rei Acabe, e conseguia enganar não poucos cristãos, desviando-os do verdadeiro ensinamento do Evangelho, levando-os a desacreditar nos verdadeiros profetas de Deus e conduzindo-os a desrespeitar os líderes constituídos na igreja, principalmente a autoridade pastoral, convencendo as pessoas de que era mais espiritual que os pastores, os ensinadores, os líderes da igreja local. Apocalipse capítulo 2, versículo de número 20 e 21, o Senhor fala em sua palavra revelada a João, lá na ilha de Patmos, a igreja de Tiátira. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeram. Então, nesta igreja, atuava esta mulher com o espírito de Jezabel, dizendo que era cheia do Espírito Santo, com um título de profetisa, e conseguia manipular e enganar muitas pessoas. O significado popular do espírito de Jezabel é um espírito demoníaco que influencia as pessoas, levando-as ao engano, fingindo ser o espírito de Adonai, assim como Jezabel, esposa de Acabe, e como esta mulher que atuava na igreja de Tiátira nos tempos dos apóstolos. O que podemos perceber dentro do contexto bíblico é que alguém que atua na igreja com o espírito de Jezabel é influenciada por vários demônios, não apenas um, vários. E o pior, não permitem que a igreja cresça, prospere e destrói qualquer ministério para ser vista como profetisa e para conquistar os seus interesses. Quero terminar este vídeo fazendo uma análise dessas duas mulheres chamadas Jezabel na Bíblia e mostrando a você que as duas atuavam e tinham os mesmos espíritos, pois desenvolviam as mesmas características. Primeiro, um espírito dominador. Elas gostavam de poder, de autoridade. Elas gostavam de estar por cima e não admitiam que ninguém fosse usados como profetas de Deus para trazer uma mensagem de Deus para o povo, e assim eram vistas como as pseudas profetisas e que detinham a espiritualidade que as pessoas precisavam. Elas cobiçavam poder, abusavam da autoridade que lhes eram conferidas, oprimindo e subjugando aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Em segundo lugar, elas tinham o espírito de manipulação. Elas manipulavam as pessoas, induzindo-as a fazer coisas erradas. E o pior, usando sempre de métodos desonestos, deslealdade, infidelidade
e traição. Elas eram desleais a Deus, aos líderes, infiéis a Deus, a sua palavra e aqueles que lhes confiavam autoridade, e também eram traiçoeiras. Elas traíam. Na frente dos líderes, elas pareciam um anjinho, cheio da glória de Deus, mas por trás falavam mal e tentavam minar a vida dos santos homens de Deus para levar as pessoas a desacreditar deles. E o pior, era idólatra, tinha o espírito de idolatria. Elas desviavam as pessoas da verdadeira adoração, da verdadeira reverência a Deus. E, quando se apresentavam, gostavam de serem aplaudidas, respeitadas e consideradas como uma verdadeira profetisa. Pois tudo o que elas faziam era buscando a glória para si, a atenção para si, atrair os elogios, atrair a reverência daqueles que, por falta de conhecimento e discernimento do Espírito Santo, caíam nas lábias e na eloquência daquelas mulheres. Se alguém está agindo no meio do povo de Deus com o espírito de Jezabel, você vai perceber estas 3 características nesta pessoa. O espírito de Jezabel só atua, só tem autoridade, só se promove e só desenvolve a sua prática de enganos quando existe um Acabe liderando as pessoas. O espírito de Acabe era um espírito infiel, era um espírito desleal, fingido e frouxo. Acabe era infiel a Deus, infiel aos profetas do Senhor, era desleal, não tinha lealdade, na frente era uma coisa, por trás era outra, era uma pessoa fingida e o pior, frouxo, covarde, não aguentava pressão. Sendo pressionado, ele abria mão dos princípios de Deus, dos ensinamentos dos profetas do Senhor, dos sacerdotes do Senhor e cedia às pressões, porque era um homem covarde e frouxo. Portanto, o espírito de Jezabel só atua onde há homens covardes, que não buscam a direção de Deus e que abrem mão da verdadeira autoridade para ceder às pressões de pessoas descompromissadas com Deus e que não honram aqueles que são chamados e escolhidos pelo Senhor. Essas pessoas são pessoas que apoiam, toleram a idolatria, a mentira, o engano e ficam sempre do lado errado, fazem sempre a escolha errada. Porém, o final destas pessoas, mesmo elas achando que estão fazendo a coisa correta, é muito triste. Por quê? Porque mesmo que elas se escondam, elas serão achadas como Acabe foi no dia da sua morte. Por isto, meu amado irmão, meu amado amigo, não se deixe enganar. Fique atento. Busque em Deus dons espirituais, principalmente o dom de discernir os espíritos, para que você possa perceber aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Deus te abençoe, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu like, comente, compartilhe e até o próximo vídeo, se Deus quiser.